Olá a todos, sejam bem-vindos ao 2 Leões à Conversa, especial eleições do Sporting 2022. Desta vez temos o Hélder do Amaral connosco. Bem-vindo ao podcast, Hélder. Sim, senhora, muito obrigado pelo convite e é uma honra participar nesse podcast convosco. Olá, Eduardo. Olá, André, muito obrigado. Ora bem, então temos aí umas quantas perguntinhas para alavancar esta conversa. Portanto, Eduardo. Ora, indo quase direito ao assunto, a sensação que dá é que no caso do Hélder Amaral terá ficado aqui com um dos pelouros mais complexos que vai existir se esta lista realmente conseguir alcançar o seu objetivo, que é as relações institucionais. E existe uma série de relações que a vossa direção, se for eleita, vai ter que enfrentar, muito complexas, na minha opinião. Por exemplo, uma delas, nós descobrimos recentemente que o Sporting está em cumprimento com os bancos. Como é que vocês pretendem abordar este tema e se consideram que neste momento há uma relação que está beliscada devido a esse incumprimento que o Sporting incorreu? Sim, como devem calcular, as relações com os bancos, seja instituições como a Sporting, como a nível particular, são sempre tensas porque os interesses são completamente contraditórios, não é? E portanto vai ser preciso bastante sentido de cooperação, de responsabilidade, e acho que a palavra passa é sempre transparência e credibilidade, e focaram bem quando assumimos, e eu vou fazer aqui uma leitura com boa vontade kantiana, quando assumimos que estamos em cumprimento, normalmente para instituições dessas é um sinal de honestidade, e portanto o que não se deve fazer é não assumir ou esconder, embora é um handicap, porque neste tipo de instituições avalia-se o risco. Avaliando-se o risco, avalia-se o perfil do cliente, a história do cliente, portanto, avalia-se o risco do cliente eventualmente voltar a incumprir ou não cumprir. Eu acho que o Sporting fez bem a não esconder nada, lamentavelmente escondeu mais aos sócios do que as instituições financeiras, embora eu perceba que normalmente em mercado aberto nem tudo se pode dizer, alguma coisa, o segredo também é a alma do negócio, mas o Sporting é uma instituição como outras sui generis e portanto é sempre preferível que os sócios, porque também as soluções vão depender dos sócios, quer seja na sua participação em emissões obrigacionistas, quer seja na sua participação em outros programas. Isso é como transportando para a família está sempre mais disponível para ajudar, se houver a verdade, se for enganada, e portanto aqui a verdade e a transparência é fundamental. Eu não acho que seja difícil, e para ser responsável, sem conhecer o que foi feito, sem conhecer que negociações estão em cima da mesa, com quem, em que moldes, é muito difícil dizer o que é que se vai fazer em concreto. Mas se encontrarmos trabalho feito e bem feito, é para manter. Aliás, a nossa lógica é sempre esta: manter o que está bem feito, se possível melhorar, e mudar aquilo que eventualmente esteja a correr menos bem ou esteja mal. E, portanto, aqui eu acho que, e fruto até dos sucessos esportivos, e mais do que sucessos esportivos, eu acho que sucessos esportivos, eu costumo dizer, são coisas efêmeras, embora aquilo que todos nós almejamos e procuramos não cessam de ser efêmeros, e são, como eu costumo dizer, um momento que não define esta instituição, porque para quem não é campeão no passado recente, de 10 em 10 anos, se nós vamos para as instituições financeiras dizer que somos campeões regularmente, vão-se rir na nossa cara. O argumento é exatamente o contrário. Nós, independentemente de nós sermos campeões ou não, nós mantemos a mesma solidez, o mesmo crescimento, até aumentamos a massa adepta. Portanto, esse é o nosso... É um risco reduzido, é praticamente risco zero, antes de contar uma vantagem. E, portanto, com base nisso, o que teremos que fazer é encontrar, obviamente, em termos nacionais é difícil, porque nós tivemos uma crise do sistema financeiro, é preciso não esquecer. O nosso sistema financeiro ficou com regras muito apertadas na concessão de crédito e no financiamento, fruto de algo que eu também espero, e é mais outra das montanhas difíceis de escalar do meu pelour, mas com certeza não o farei sozinho,
contarei com todos os sócios, adeptos e com aquela militância de pessoas relevantes, que é: o futebol é visto pelas instituições financeiras como um sítio a não frequentar. Apesar de ser uma das atividades económicas mais relevantes do país, talvez o maior soft power do país, se quisermos ligar ao turismo de Portugal e dizer o que é que nós temos para mostrar lá fora, sem gastar rios de dinheiro em campanhas publicitárias, o que é que temos para mostrar? O Cristiano Ronaldo, o Mourinho, a nossa seleção, os jogadores que jogam em grandes clubes, o futebol. Portanto, o futebol é de facto uma alavanca, uma locomotiva para a notoriedade do país, para o reconhecimento do país e obviamente para captar investimento e com isso conseguirmos também ter. Agora, infelizmente, nós não tratamos bem esta galinha de ovos de ouro, este negócio, esta atividade económica, que segundo os dados emprega imensa gente ainda por cima, tem já um valor relevante no PIB, nós não tratamos bem. E isso vai levantar, obviamente, dificuldades para chegarmos ao pé de instituições financeiras onde há dinheiro. O dinheiro, nós tirando fundos comunitários ou ajudas pontuais, não há capital nacional. Portanto, temos que procurar capital lá fora. E de facto, vamos ter que fazer esse caminho. Agora, eu acho que, tendo o Sporting como um clube único, eclético, uma potência mundial do desporto, e este passado de resiliência que compara, ou seja, nós não somos, eu se quisesse, se me disserem assim, bom, há um risco porque há instituições que são praticamente só clubes de futebol e ficam muito dependentes do sucesso desportivo. Nós temos que dizer, exatamente, o Sporting não está aí. O Sporting, independentemente do sucesso desportivo, tem, obviamente, garantias de cumprir com os seus compromissos. Esse cumprimento aumenta exponencialmente sempre que temos sucesso desportivo, porque conseguimos multiplicar e triplicar os nossos resultados. Basta ver o impacto que tem uma entrada na Liga dos Campeões nas nossas contas, o impacto que tem um campeonato no ânimo, na disponibilidade. O país tem vários momentos para festejar em termos globais e nacionais. O título do Sporting é um desses, não é? Porque de facto é algo que acontece para maltos nossos pecados tão raro, que de facto são momentos em que nós temos de todos os pontos de vista, do reconhecimento da marca, de patrocinadores, de sócios que compram mais Gamebox, e portanto essa é uma força do Sport, a garantia que nós, mesmo sem sucesso esportivo, não fraquejamos, mas que com sucesso esportivo, coisa que está a acontecer e as perspectivas são boas, é que podemos, também não vamos ser demagógicos, não vamos ser tricampeões, pentas e tetras, era bom, mas vamos ter os pés no chão, mas se formos campeões de forma mais regular, já damos um passo em frente. E eu costumo dizer que eu prefiro cochear no caminho certo que andar a correr no errado. E cochear no caminho certo é anunciando não, de 2 em 2 anos, depois consolidar ali num conjunto de anos, porque isso resolverá todos os nossos problemas. E portanto essa parte está bem. Nós hoje não temos motivos nenhuns para duvidar, ou não há no horizonte nenhuma nuvem que possa dizer que teremos problemas com a nossa equipa, com a competitividade da equipa. Portanto ela será competitiva e portanto se nós conseguirmos pacificar o clube, usar também a força de toda a massa adepta, convocar todas as várias instituições de Sporting, que é outra das coisas que me incomoda imenso, que eu não gosto da palavra croquete e não gosto de ver sportinguistas contra sportinguistas. Eu costumo dizer, nós temos que perceber que o facto de existir um grupo Strom, cinquentenários, leões, um conjunto de grupos nas redes sociais que pensam Sporting não de forma igual, não é uma desvantagem. Porventura, do ponto de vista do dirigente, há muito mais trabalho consertar, ouvir, cooperar e sentar todos à mesma mesa. Mas isso é uma enorme vantagem, é uma enorme força do clube. Queiramos todos puxar para o mesmo lado. Porque jogamos em vários níveis, em vários patamares, onde há pessoas que têm relevância social, umas mais que outras, mas que se todos formos militantes desta causa, também aí encontramos gente que nos pode ajudar, que nós podemos, no fundo, ir buscar para resolver o tal problema da credibilidade junto de investidores, porventura até encontrar soluções dentro de casa. Repare, isto comparado com o país, nós temos país com dívida pública, dívida soberana maior que a nossa. Qual é a vantagem deste país? Está na mão de nacionais, não está na mão de estrangeiros. E, portanto, resistem melhor às avaliações das agências de rating,
aos humores dos mercados, e portanto nós temos que também primeiro olhar para o nosso grande potencial e puxar, e isso tem acontecido nas emissões obrigacionistas, mas eu digo, eu acho que é difícil. Temos esse handicap de incumprir e de facto com instituições financeiras isso é um handicap. Reconhecê-lo é menos, mas temos no fundo uma marca, um conjunto de pontos fortes que acho que facilitarão a nossa vida para encontrar quem nos possa ajudar, até porque basta olhar para o último tio para perceberem se nós tivermos capacidade financeira para reforçar o sucesso desportivo, então esta marca e esta instituição dá um retorno considerável e, portanto, é um investimento que vale a pena, e acho que isso é a coisa mais fácil de convencer as instituições financeiras. Sim, no fundo está, pelas suas palavras, o que eu interpreto é que uma das grandes capacidades do Sporting é a sua massa adepta e associada, e enquanto o Sporting mantiver essa característica de ter uma grande massa adepta e associada, isso vai ajudar também a essas relações com as instituições financeiras, porque demonstram que existe vitalidade no clube, correto? Correto. Eu confesso que é uma coisa que me ultrapassa, aliás é um dos motivos que me vou juntar a esta equipa, chega a ser, não quero ser agressivo, mas ultrapassa qualquer entendimento. Como é que um presidente do Sporting, seja ele qual for, que conheça minimamente a instituição e o clube, não percebe que durante anos em que nós não foi só não ganharmos campeonatos porque jogávamos mal e fomos derrotados, é que fomos vilipendiados, quer dizer, isto do ponto de vista emocional custa horrores. Nós temos épocas em que tínhamos a melhor equipa, jogávamos melhores e não ganhamos, e todos, não vale a pena, para quem leu todo o processo do apiturado, como eu li, página a página, para quem assistiu, para quem teve a oportunidade de comentar e ter acesso aos e-mails, à informação, até pelos cargos que exerci, para quem teve que passar pela vergonha, e eu não vi suficiente indignação. Eu chamo esse pormenor. A última situação financeira, o último apoio que o Sporting teve em negociação com os bancos, de instituição da SAD, que no fundo é uma empresa privada, com a banca, eu chamo a atenção dos Sportingistas, se tiverem dúvidas vão à net, foi alvo de uma apreciação na Comissão de Orçamento e Finanças do Parlamento. Eu não pertencia a essa comissão, mas na altura fiz constar à direção do Sporting e disse: é a primeira vez que eu vejo o Parlamento fazer uma avaliação de uma relação entre uma empresa privada e outra instituição privada que era um banco. O que é que o Parlamento tem a ver com isso? Quer dizer, o Sporting não é uma entidade pública. Mas lá foram... Mas houve uns colegas deputados, aliás, houve vários outros deputados de outros clubes que faziam sempre, com certeza com inveja, que faziam sempre aquela denúncia que nós fizemos a favor da banca, como se Manela Ferreira Leite não tenha dado um perdão ao Benfica, como ele quer lá saber como é que o Porto ou o Braga, outra instituição, se relaciona com a banca, apresenta os seus argumentos, a banca tem a sua direção, tem a sua comissão de risco, fará a avaliação que entender, a única coisa que se fizerem bem eu quero fazer igual. Mas o Sport foi alvo. Há um relatório, há um parecer sobre eu digo, isto nunca, não lembro ao careca. E o Sport não disse nada, e eu digo, é assim que se começa, no fundo, a perder, e por isso é que eu digo, qualquer presidente do Sport, para além de ter de estar atento, ou qualquer dirigente do Sport, em nunca permitir que o bom nome do Sport seja posto em causa dessa maneira, ir a jogo logo, porque de facto é não perceber que a única coisa que nos mantém vivos não é como outros que tiveram o Penta, como outros que fizeram o Tri e que dependem muito do sucesso esportivo, só pena de andarem praticamente em guerra civil. O único porto seguro que nos manteve sempre à tona chama-se adeptos. São aqueles que nunca falharam, com injustiça, com traições, com péssimos dirigentes, com bons dirigentes, com tudo que nos aconteceu. Houve sempre, quando alguém abria a porta, do outro lado estavam os adeptos. Estavam disponíveis para ajudar. E por isso é que eu digo, quer dizer, não proteger isso e não depois querer somar em cima disso outras coisas e tratar mal, ter palavras menos simpáticas, não perceber o sofrimento dos adeptos que durante décadas iam ao estádio, enchiam o estádio e
e voltavam para casa, tinham medo de sair à rua, quer dizer, nas redes sociais, nos locais de trabalho eram praticamente gozados e aguentaram sempre. E por isso é que eu digo, como dizem bem, essa é a nossa, eu digo que se quisermos, esse é o nosso mito de Anteu, é o nosso sentimento de luto, que é aí que está a nossa força, e portanto, e por isso é que eu digo, mas está em todos, por isso é que eu digo, está em todos, está num conjunto de figuras que ocupam cargos relevantes e que têm que ser chamados a ajudar o Sporting, está no simples adepto que sofre lá em Bragança um amor à distância, e que toda a gente sabe o que é custa o amor à distância, mas que não deixa, se possível, de participar numa missão obrigacionista, porventura até de ser sócio, nunca vem ver um jogo. Está nos núcleos, que muitos deles mantêm vivo e agregam tudo isto, e que estão completamente abandonados, ostracizados, onde também podem ser uma mais-valia. Portanto, diz bem, é exatamente aí que está, e por isso é que eu nunca percebo quando um presidente do Sporting, mesmo zangado, porventura menos, sentindo que algo sobre ele, alguma injustiça, alguma incompreensão, tem sempre que pôr uma coisinha no gabinete. Os sócios é para acarinhar. É por isso que eu, nos meus comentários que faço, às vezes também leio coisas desagradáveis. A minha primeira tentação é pôr lá, que às vezes ponho. E não é para gozar, é mesmo para dizer, compreendo, percebo, mas estamos do mesmo lado. Sim, não, eu vou-lhe ser muito sincero. Eu, por exemplo, sempre que vejo um membro da direção a falar de algo como este novo Sporting, ou eu só conheço o Sporting, e isso de facto faz-me alguma confusão também. Mas isso é típico, eu costumo dizer, são tiques de gente pouco democrática, porque no regimes políticos há quem queira fazer um homem novo, não é? Exato. Mas isso implica anular as liberdades todas, e acho que já não estamos nesse tempo, ou invadir outros países para fazer novas realidades, como é o momento que vivemos neste momento. Quem olha para uma instituição e não assume a sua história como um todo, e como devem calcular, a história tem tudo. Nós já perdemos campeonatos por culpa própria, quer dizer, por manifesta incompetência. Também já perdemos, e a maioria foi porque não nos deixaram. Já não sei, que há dias por acaso quase que me emocionei, porque foi o momento em que eu me senti mais indignado e onde senti que a nossa resposta, sendo civilizada, foi errada. Foi quando tivemos aquela belíssima equipa treinada por Mikko Jozic, com Duscher, jogávamos Essa equipa era um sonho. É? Jogávamos futebol, fomos roubados em plena luz do dia e fizemos luto, não sei se lembram. Sim, perfeitamente, fizemos luto. Eu digo, pronto, por isso é que eu digo também, lá está, na minha tarefa de relações institucionais, esse momento acabou. É evidente que nós não vamos tratar mal ninguém, porque é o momento que temos agora. Agora há esta moda de nós irmos para a chafurdice. E se o futebol é mau, nós tornamos ainda pior, quer dizer, falamos pior, ofendemos mais, aumentamos o volume e o grau da ofensa. A regra não é essa. A regra é exatamente o contrário, é na origem obrigar toda a gente a ser decente, a ter ética e jogar o jogo como ele tem que ser jogado. E se tivermos que vestir as canaleiras e jogar durinho, vamos jogar durinho, mas sempre dentro das regras, que é assim que se faz. Ninguém vai agora para a Ucrânia ou para a Síria de fato e gravata, não é? Se calhar não é o fato ideal, mas se calhar é bom levar umas botas, um camuflado e vamos lá lutar pelos nossos valores e pelos nossos direitos. Claro. E portanto, nessa altura é evidente que não ganhamos nada. Olha, honra seja feita, para não me chamar tão tendencioso, a Dias da Cunha, que pôs os nomes aos bois, não é? Com o famoso sistema, disse os nomes, pôs os rostos, até fomos campeões. Não sei se houve aqui uma causa e efeito, mas fomos. E depois é fundamental nós mantermos pela via da legalidade junto, e isso é uma tarefa difícil, mas felizmente é um setor que eu conheço bem. Eu entre tratar mal o meu particular conterrâneo e amigo, secretário de Estado do Desporto, se calhar iria exigir que nas matérias que ele tutela haja rigor, transparência e ação. O EPDJ não pode olhar para o lado. O país não pode assistir um dirigente dizer eu não tenho claques, quando qualquer criança com 3 anos identifica pelo menos 2 claques desse clube. Certo. Há limites para tudo. Sendo que é uma situação que continua a acontecer, não é? Sim, mas o país fez de contas que não percebeu, não é? Há um alto dirigente de uma enorme instituição que diz em prime time eu não tenho. Eu digo, basta alguém dizer, mas aqueles senhores que têm non-names não têm e não têm apoios,
Então, e porquê é que o estádio ficou interditado? Vamos ao site do PDJ e diz que há um conjunto de problemas que precisa ultrapassar, e depois não diz o que é, e depois aparece a dizer que os problemas foram ultrapassados sem dizer como. E portanto, o que nós temos que perguntar ao IPDJ é quais eram os problemas e como é que foram ultrapassados. Exatamente. Exato. Portanto, no fundo é isto, é o que temos que fazer, no que eu me proponho fazer, acabou a brincadeira. Quer dizer, eu não estou aqui para fazer amigos, não presto vassalagem a ninguém. Não, já tive a minha atividade, já fui o órgão de soberania e já na altura fiz o mesmo. Na altura, quando pedi num programa qualquer admissão do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, pessoa que conheço, que respeito, mas é só porque achei muita lata ir ao Parlamento pedir a constituição de uma alta autoridade de combate à violência no desporto, que depois para me castigar, eu tenho azar na vida, fizeram a sede em Viseu, sabe o que isso? Não podiam ter. Aliás, eu digo só está em Viseu porque aquilo não interessa para nada, porque se fosse uma coisa para ser séria, para funcionar, não estaria em Viseu, direi e estaria onde tem que estar. E portanto, quando nós, numa leitura atenta, já existe lei para tudo. Já existe lei para deter maleantes, para impedir que um dia de jogo se aproximem. Quer dizer, até parece que não organizamos o Euro 2004 num período em que havia grande terror e grande estrutura de hooligans espalhados para essa Europa toda, e eu pergunto se tivemos algum problema no país. Ou seja, quando nós queremos, nós conseguimos pô-los na ordem. Agora, quando as autoridades, que aqui o problema é das autoridades, não propriamente os clubes. Os clubes têm obviamente que tratar de pôr ordem nas suas claques, e eu sou um acérrimo defensor de claques. Acho que o futebol fica mais pobre, insosso e sem claques, mas obviamente tem que haver regras, não é? Mas não vale a pena aqui do passado 880. Mas fiquei impressionado como é que o governo não cumpre com o seu papel, com aquilo que é a sua competência e o seu dever de soberania, de Estado, o seu poder de império, mas os clubes também normalmente não exigem, não é? Ficamos todos aqui neste limbo em que tudo é possível. Às vezes eu tenho a sensação que é um bocado aquela comunidade de eu não vou fazer queixa daquele clube porque assim a minha claque faz o que quer. É isso, é porque toda a gente gosta de ir para a bancada do Presidente e sentar-se ao lado. Eu digo isto criticando a minha atividade e os meus colegas políticos. Eu durante o meu exercício, em que era vice-presidente da bancada parlamentar, presidente de uma comissão parlamentar, não deixei de comentar e de ir ao futebol. E o que eu dizia sempre, no dia em que o poder político virar às costas uma atividade, como eu disse, tão relevante como o futebol, é porque há interesses que ninguém quer confessar que existem, é porque interessa a muita gente ir buscar protagonismo ao futebol, usá-lo para benefício próprio na política e depois permitir ter os convites para os jogos, ir fazer os negócios nos camarotes e nas salas, e portanto ir fazer de contas que aquela atividade não existe, embora eu seja muito adepto da autorregulação. Eu costumo dizer, se o Estado não conseguir ajudar, ao menos que não atrapalhe. Portanto, eu pessoalmente o que eu costumo dizer é que era quase o sonho de um partido político ser encarado com a paixão com que os eleitores encararem o partido político, com a mesma paixão com que encaram o seu clube. Claro, porque é tão fácil puxar pela emoção e não pela razão no futebol. Exatamente. Que toda a gente aproveita isto, não é? É evidente que eu sofri horrores e, como eu costumo dizer, se calhar tenho alguma noção dos votos que ganhei, que havia sempre um ou outro que me vinha dizer, mas não faço a menor ideia quantos votos é que perdi por causa da minha brincadeira de meter. Aliás, as cartas que eu recebia, muito sentidas, eu tive militantes do meu partido que me ligavam a chorar, a dizer, por amor de Deus, deixa isso, deixa o futebol. E eu sentia que, de facto, mas o que é que se passa? Porque é que o futebol é assim, tem essa negatividade tão grande? E por isso é que eu digo que interessa a muita gente manter este limbo. Nós não podemos ter uma federação portuguesa de futebol e um presidente só para aparecer a entregar medalhas ou a receber medalhas do Presidente da República. Sim, mas depois é complexo quando estamos a falar de um negócio de milhões de euros que movimenta milhões de euros dentro deste país, em impostos, etc. E
parecer que não há transparência absolutamente nenhuma. Nós agora estamos outra vez a passar por um processo com montes de escutas, em que cada vez que vem uma transcrição de uma escuta é uma coisa assustadora, e infelizmente até já estão a aparecer escutas do Sport. Claro, e por isso é que eu digo que toda a gente se cala, consente, toda a gente sente que vai beneficiar, mas isso é o pior que pode acontecer. Aliás, eu digo, nós vivemos hoje um período em que a hipocrisia da Europa e do mundo está evidente. Toda a gente sabia qual era o problema, conhece as soluções, mas interessa a muita gente ganhar dinheiro e beneficiar com isso. Aliás, mal comparado, isso só para dizer que as pessoas de futebol não são mais em si mesmas. A sociedade é um pouco assim. Sim. Quando toda a gente achava que a grande, e peço desculpa meter a política, mas é para como é fresco, as pessoas percebem melhor o que eu quero dizer. Quando era tão fácil dizer à Rússia, olha, acabou, sai do sistema SWIFT, há sempre um país ou outro, aí não dá jeito, que estou a ganhar dinheiro com isso ou vou perder, e portanto temos pena que deixamos a Ucrânia a sangrar, mas não mexam no meu bolso, não é? E depois fazemos grandes tiradas morais. No futebol é exatamente a mesma coisa, toda a gente viu, ninguém gosta de um determinado agente, mas na hora da verdade vão todos bater à porta do agente. Toda a gente sabe como é que aquele agente funciona e quais são as regras, e por isso é que eu acho que vale a pena. Eu digo isto porque já funcionou, não é uma questão de lírica ou de demagogia. Já funcionou, nós já fomos capazes de ter sucesso sem vender a alma ao diabo. Sem termos que praticar ou entrar num jogo que não queremos jogar. E portanto o que nós devemos fazer é trazer os outros para um jogo justo, transparente e aberto, para uma verdadeira casa de transferências, como outros já propuseram, onde nós sabemos exatamente quem compra o quê, a que preço o quê, aceitando que tem que haver intermediários, aliás eles estão previstos na lei, tem que haver agentes, tem que haver obviamente compensações a um conjunto de se eu quero um jogador eu tenho que fazer todos os possíveis, mas eu posso dizer a quem pago. Se possível meter esse dinheiro no circuito, aliás, porque sentido faz, nós temos visto gols, autorizações de residência, uma série de benefícios fiscais para captar investimento estrangeiro, e depois quando nós temos esta atividade não utilizamos os mesmos mecanismos para estudar um conjunto de isenções ou benefícios fiscais para que o dinheiro possa entrar no sistema. É benefício de todos, é benefício de quem dirige, porque pode ser transparente, é benefício porque no limite, qual é o impacto agora das custas e de um possível árbitro que recebeu de um possível saco azul? Qual é a consequência? Qual é a consequência de qualquer dirigente que entra num esquema com as suas claques ou com outro departamento do clube? Depois como é que tem capacidade de exercer o poder e gerir quando entra neste esquema subterrâneo com uma claque ou com um grupo do clube? Portanto, é um jogo que ninguém sai, perdemos todos, e portanto é preferível. Como outros países fazem, como a Inglaterra as regras são mais duras, como na Alemanha são mais duras, é possível fazer isto de forma correta, de acordo com as regras do mercado, de acordo com a ética, é possível fazer isso. E eu espero, porque também nunca tivemos, honra seja feita, e dizem bem, felizmente há escutas agora. Se recuarmos 5 anos, talvez não sei se é de propósito, eu acho que não. Acho que isto atingiu um limite em que os casos vão cedendo e felizmente a justiça, uma coisa são depois as consequências dos processos, mas para mim já é bom que os processos existam, que as investigações existam e que possamos começar a saber e ter até uma pequena percepção do que é que está por baixo dessa ponta do iceberg. Parece que é grave, não é? Parece que é grave. Sim, eu até lhe digo muito sinceramente, a mim custa-me um bocadinho, por exemplo, ver uma situação como a do Boa Vista, em que eles foram relegados para as divisões mais baixas. No entanto, depois parece que foi o próprio estádio que andava a bater à porta de árbitros para os sobrotar, não é? Porque passado não muitos anos, o próprio presidente que presidia o clube na altura daqueles acontecimentos, que era o Dr. João Loureiro, apareceu novamente como presidente do clube. Claro. Isso é que eu acho que é assustador, não é? Claro. Por isso é que eu costumo dizer, mas aí a culpa é obviamente mais infelizmente dos políticos, propriamente dos dirigentes desportivos, porque obviamente eu percebo que os dirigentes desportivos, se puderem, fazem tudo e mais alguma coisa. O que não pode acontecer é, como nós tivemos episódios do Boa Vista,
de parlamentares que vão para os órgãos disciplinares, e eu costumo dizer, não me choca ver parlamentares, por isso é que eu disse que os clubes devem participar, nem me choca até ver juízes nos órgãos sociais dos clubes. O que me choca é que depois estas pessoas não tenham o mínimo de decência e de isenção no exercício dos cargos. Porque quando é preciso interditar um estádio, eu pergunto qual é o problema de interditar um estádio, mas é só em Portugal é que se interdita um estádio. E se este estádio for do Sporting, do Porto ou do Benfica, qual é o problema? A cobardia com que os órgãos de disciplina e muitos políticos que lá estão exercem é que diz muito da classe política que temos e diz muito de porque é que o país está no que está. E eu comigo na peça peditória já dei. Tive várias vezes sozinho na política com posições em que eu votava sozinho, em que era alvo de ataque cerrado nas redes sociais, mas é para o lado que eu durmo melhor. Não costumo vender os meus princípios. E eu digo, eu não consigo perceber que quando um clube se prova, mas a Juventus não desceu de divisão, depois não foi décadas e décadas, e estamos a falar de Itália, onde supostamente é um país muito parecido connosco, onde é tudo mais ou menos e com índices de corrupção até parecidos connosco. Mas a verdade é que, como perceberam que o futebol é uma indústria que merece ser protegida, não tiveram nenhum país, num clube com a dimensão e com o poder financeiro e social da Juventus, teve que baixar a divisão. Mas porquê que em Portugal... Sim. E antes disso tivemos o caso do AC Milan, também foi desceu de divisão por causa dessas razões. O próprio Paulo Rossi, o jogador que depois foi o melhor marcador do Mundial de 82, teve grandes problemas com a lei por agir de forma que não devia, não é? Em Itália eles têm mão pesada, eles sabem proteger a indústria deles de futebol. Os sócios escolhem, não é? E também convém, por isso é que eu digo que convém ler bem os programas, ver bem o perfil dos líderes e fazer uma análise um pouco mais cuidada com quem elegemos. Depois como costuma dizer, não podemos ser vítimas, somos cúmplices dessas escolhas. João Loureiro foi escolhido, enfim, não tem. Agora, o que é que anda a fazer a CMVM? Exatamente. Mas estamos a falar de SADs, não estamos? Muitas vezes estamos a falar de SADs que têm contas auditadas, tem Assembleias Gerais, quer dizer, mas qual é o problema? O que é que faz o Conselho de Disciplina? Porque é que nada disso? Porque é que está tudo na lei? E depois toda a gente tem medo de fazer cumprir o que está na lei. A lei é geral e abstrata, aplica-se a tudo, e o próprio desconhecimento da lei não aproveita a ninguém. Portanto, esse é o verdadeiro. É preciso pôr toda essa gente em desconforto, porque práticas como aconteceram com o Boa Vista, já aconteceram na Primeira Liga com outros clubes. Quer dizer, eu quando li os mails, quando vi as fotografias de um diretor desportivo sempre ao lado do presidente, a representar o clube e mais em todas as ações institucionais, a responder aos e-mails, pedindo autorização e havendo uma autorização direta, e depois chegamos à conclusão que afinal eram duas entidades completamente diferentes e uma não implica a outra. Eu digo assim, e toda a gente acredita. Eu digo assim, enfim, e lamento que o Sporting aí perdeu uma grande oportunidade de exercer os seus direitos desse sentido e dizer assim, não, isso não pode ficar assim. Como também lamento que os órgãos disciplinares, jurisdicionais da justiça, tendo sido atacados e violados um pilar fundamental da democracia portuguesa, toda a gente achou que aquilo era um adepto fanático, pronto, e que foi levado pela emoção e pelo coração e que terá surrupiado umas passwords. Quer dizer, eu não sei se esse não terá sido um dos maiores crimes cometidos contra a justiça em Portugal. Eu também acho e lamento que não se tenha ido até às últimas consequências, e por isso é que eu digo, uma instituição como a Sporting, tendo até noção que poderemos pelo menos ficar a falar sozinhos e que teremos porventura, o sistema ainda não é perfeito, pagar um preço elevado, mas eu digo, então até onde é que estão disponíveis para ceder, não é? Exatamente. Até onde é que estão disponíveis para olhar para o lado e fazer de contas e depois queixamos que passamos 10 anos com as tais equipas fantásticas, jogar o futebol fantástico e a perder sempre. E a perder sempre, era que jogamos como nunca e perdemos como sempre, e portanto eu digo, nós nunca beneficiamos com isso, e portanto só nos resta um caminho do rigor, da exigência e da tolerância zero, ou então não é verdade quando nós dizemos que somos diferentes.
Então não é verdade quando nós dizemos que nós não temos essa prática. Vamos lá tirar consequências daquilo que nós dizemos, não é? Daquilo que assumimos. Sei lá, se há outro campeonato que nos custou, e não nos custou só o campeonato ou o mérito esportivo, custou-nos uma ferida profunda na família sportinguista. Eu lembro da época 15-16, porque se temos ganho aquele campeonato, tudo o que aconteceu a seguir porventura não teria acontecido e nós não teríamos passado por momentos que nos marcarão durante décadas e que vão custar a sarar. E esse campeonato, não é dito por mim, é dito por muita gente, tem coisas que mereciam ser explicadas. Sim. Ou, não tendo medo das palavras, fomos completamente roubados. Eu não consigo entender um cartão vermelho ao Adrian e um não cartão ao Renato Sanches, que ia com uma entrada assassina. Depois lá falhamos um gol à boca da baliza. Mas eu digo, nós tínhamos sempre que jogar o dobro, ter o dobro da sorte para conseguir ganhar um jogo que em circunstâncias normais ganharíamos. E se não formos muito atrás, temos aquele ano do Paulo Bento, da famosa mão do Rony. Sim, e da troca de clube do Nuno Espírito Santo do Aves para o Futebol Clube do Porto. Não se lembram de falhar a luz em Chaves e depois o treinador acabou, o treinador adjunto. Eu digo, mas não é preciso, quer dizer, eu preferia ter outras memórias, mas infelizmente tenho estas, né? E estas doem. Eu preferia, certo, mas o estranho é que todos nós temos essas memórias, menos as pessoas que são responsáveis pelo futebol português. Eu acho que é fundamental perguntar ao presidente do Sporting, atual Frederico Varandas, afinal de contas, o que é que passou em 2015, 2016? Pois, porque ele supostamente ia falar sobre isso. Então, mas é exatamente sabendo e dizendo, e eu estou aqui para estar ao lado dele no sítio onde for possível, na batalha que for necessária, nos locais que for necessários, para dizer acabou a brincadeira. Porque se aquele campeonato, fruto porventura do nosso excesso de verbal, da nossa até alguma arrogância, fez com que todas as estrelas se juntassem, eles não podem ser campeões de lá por onde der, e assistimos a um conjunto de episódios. Eu, por mais não seja, pegar nesse exemplo para que nunca mais se repitam no futuro. Porque eu digo, esse ano trouxe para nós, para o nosso seio, feridas e divisões que vão durar a que sarar. Eu espero que todos nós teremos responsabilidades para o fazer e para sarar, mas porque eu disse, não foi só um campeonato, nós perdemos muito mais que isso. Olha, já que tocou aqui no tema da Liga, eu queria lhe fazer uma pergunta. Aliás, não é uma, até são várias, mas uma das mais interessantes que eu tenho para lhe fazer é como é que vai abordar a relação do Sporting com a Liga, atendendo que a Liga permite que exista uma equipa a competir na Primeira Liga que não tem clube. Não tem clube, não tem pátria, não tem território. Sim. Não é? O que é que tem? Sim. Um acionista. Um acionista. É mais uma particularidade do futebol português, da falta de coragem, da decência, e não está em causa as pessoas, quer dizer, não pode acontecer. E eu que acho que a Liga pode e deve, e tem todas as condições para ser a protetora do negócio, do bom funcionamento, das boas práticas, está sempre maniatada, porque nós temos um pecado original na Liga e na Federação. Já repararam como é que é feita a eleição da Federação? Nós discutimos que devíamos ter um homem um voto, depois elas têm outras nuances, mas ainda assim há alguma democracia, mesmo com essa destruição. Agora, vejam como é que a Federação é eleita. Há um que consegue aí 2, 3 associações de futebol. Também ninguém liga como é que são feitas as eleições das associações de futebol. Por esse país fora há a boa maneira do cacique, como se fazem tantas coisas. Depois há um presidente que se eterniza na Federação, que é uma entidade pública com apoios do Orçamento de Estado, mas cujas contas e auditorias e transparências também deixam muito a desejar, que depois tem uma relação conflituosa com a Liga. Até houve uma iniciativa legislativa que era uma tentativa de esvaziar a Liga de Poderes. Andou o presidente da Liga quase a pedir socorro, e lá se conseguiu travar a iniciativa legislativa in extremis, com alguns deputados ao serviço de alguns clubes, é preciso dizê-los, que também não vale a pena ter. Eu felizmente tive sempre o cuidado quando se tratava de matéria do Sporting sair da sala ou não sequer. E fiz isso, por isso peço messas. Sim, mas eu lembro-me que essa proposta teve uns contornos um bocadinho estranhos. Foi assim.
todos os contornos estranhos. Aliás, começou estranha e acabou de forma estranha, por isso é que ninguém quer saber depois porque é que aquilo afinal será assim tão bom, porque é que deixamos de cair aquilo. E portanto a Liga, tendo muitos defeitos, e tem, eu acho que o Sport tem que ser o tal parceiro fiável, leal, ao lado dos bons dirigentes da Liga e daqueles que querem mudar o futebol português, ser de facto esse parceiro e essa força motora para podermos mudar para que situações dessas não aconteçam. A Liga tem que copiar o que fazem as outras ligas, que protegem muito bem o seu negócio, que promovem muito bem o seu negócio. Ok, há agora uma boa algo positivo, que é a centralização dos direitos televisivos, e que a Liga, quase sem grande alarido, conseguiu levar a água ao seu moinho, mas na matéria da organização do futebol, dos calendários, do quadro competitivo, da disciplina, do relatório dos árbitros, nós ouvimos tanta coisa. Ouvíamos um observador que, pelos vistos, pedia bilhetes e observava, que ia para os camarotes para que os árbitros soubessem que ele estava ali ao lado do presidente. Não te esqueças que eu estou a avaliar a sua amiga aqui do chefe. Tudo isto, estaríamos aqui horas a dar exemplos, verdade, pequenos sinais de que, de facto, a Liga tem um longo percurso para fazer. Eu digo, qual é o problema da comunicação do VAR e dos VAR ser conhecida? Tal como menos, do rugby? Exatamente, mas vamos inventar a roda, não. Mas o rugby não ficou melhor depois de todo. E também não se para avaliar. O basquete não acontece a mesma coisa. Agora até no futsal o treinador não pode pedir, atenção, quero que seja revisto o lance. Eu digo, sem matar a essência do futebol. É malandrice do jogador, que quando se matamos a malandrice matamos muito da arte, mas depois quando é malandro e tem arte para a asneira também leva com consequência disso, é castigado e depois exatamente, vai ter que aprimorar a arte do engano, também faz parte da essência. Tudo isso é fácil. Normalmente as questões são todas faladas, não estou a dizer nada que toda a gente não diga, que não... Agora, eu na política fazia assim, também criticava muito. Quando estive com poderes para atuar, atuei de acordo com aquilo que dizia. Também sou candidato que não quis ficar nessa posição fácil de ser o homem do tweet ou o homem do... Estou aqui disponível para provar que é assim. E portanto, já o disse, olha, uma vez encontrei o Dr. Pedro Proença, estava muito zangado comigo, quase que não me queria cumprimentar, porque acho que devo ter dito aquilo que estou a dizer aqui, acho que até fui um pouco mais longe. Mas olha, também não, eu tenho muito respeito pelo senhor, mas o meu objetivo na vida não é ser o grande amigo dele. Um bom parceiro, um dos seus clientes, com vontade de o ajudar a transformar o futebol, de coisas que ele conhece por dentro, seguramente melhor que eu, e portanto terá aqui um aliado. E o seu Presidente da Federação é a mesma coisa, e o Governo é a mesma coisa. Agora, entrar neste jogo convencido que ficamos contentes com algumas migalhas que caem da mesa dos poderosos, para isso não contem connosco. Certo. E diga-me, já que tocou neste assunto, e eu tinha aqui este ponto assinalado até especialmente, que é, falou aqui na centralização dos direitos televisivos e essa pequena vitória da Liga, mas acha que Domingos Soares Oliveira é o interlocutor certo para tratar dessa negociação? Porque tem sido ventilado o nome dele para esse papel. Não, claramente que não, e não é por causa do profissionalismo de Domingos Soares Oliveira, é por aquilo que já soube de Domingos Soares Oliveira. Sem eu saber que casamentos de familiares ou de filha eram pagos pelo clube, no mínimo com contornos de algum atropelo ao direito fiscal e às regras de fiscalidade, entre outras coisas, acho que perdeu, e do que já soube a seguir, perdeu condições para o lugar. Eu tomo nas tintas se ela é sportinguista, benfiquista ou portista. Eu prefiro olhar para a competência da pessoa, mas que no seu percurso profissional já deu sinais que é muito permissivo às regras dos poderosos de futebol, então não tem isenção para fazer a transformação que eu quero. E portanto nós temos que procurar gente corajosa, competente e ao mesmo tempo com capacidade de ser independente. Não há ninguém puramente independente para isso, mas no futebol também há essa mania. São sempre os mesmos, eu já também passei por isso. Para comentar futebol acho que tínhamos que ter jogado, como se para saber se um ovo está podre ou tem que ser galinha, não é? Eu acho que é possível saber se um ovo está podre sem precisar de ser galinha. E há esta voz da autoridade de alguém que tem que ser do futebol, e depois vamos percebendo que é pernicioso. Quem está há muito tempo, quem já tem muitos laços, já tem muitas dependências,
e que tem tantos anos, não foi capaz de transformar nada, mas Domingos Soares Oliveira, dentro da sua alta competência como dirigente esportivo, mudou o quê? Desde logo no seu principal clube. É durante o seu mandato é que aconteceram as coisas, não provadas é certo, mas pelo menos públicos, mais inenarráveis da história do futebol português. Aliás, se consta até dele a autoria daquele organigrama. Exatamente. Eu digo legítimo, eu também não me importo de dizer, atenção, eu acabei de dizer, vamos pegar aqui nos trompos, vamos fazer aqui uma lógica de transformar essa nossa força em poder do bom, há poder do bom, para pôr toda a gente a puxar para o mesmo lado, para fortalecermos a marca, para jogarmos em vários patamares. Não é uma lista onde aparecem, eu só digo isto porque onde aparecem um conjunto de empresas a convidar, um conjunto de juízes a convidar, um conjunto de jornalistas cujo nome e preço eu vi falar, ela estive a debater ao lado de Carlos Janela com esse e-mail, e o Carlos Janela nega a autoria, embora tenha aparecido uma fotografia depois de um jantar onde estavam todos, não é? Exatamente. Parece que esse organigrama saiu da cabeça de Domingos Soares Oliveira, mas eu também registro que nenhum jornalista, dentro do alto da sua independência, carteira profissional e critérios deontológicos, acionou dizendo, mas quem é que pôs aí o meu nome sem a minha autorização? Desde quando eu sou um jornalista a soldo. Isto é atentado sobre a minha dignidade, o meu bom nome, a minha honra, a minha dignidade e a minha capacidade profissional. Esta coisa, toda a gente, eu digo, é tudo conversa de café para encher três diários e não sei quantos online, mas depois ninguém tira consequências. Eu fiquei assiderado, como é que os sindicatos de jornalistas não dão amor na mesa? Como eu disse, acabou a brincadeira. Desde quando um clube usa agora jornalistas para estarem a solto? Depois tivemos alguns supostos independentes que acabaram diretores desportivos de um clube. Também não me choca. Também não me choca. Merecia uma conferência de imprensa explicativa. Olha, fui convidado para um desafio. Eu gosto muito desse desafio. Peço desculpa por tudo que disse. No mínimo, só para um tipo ficar um pouco mais descansado. E agora, sim, estas portas... Sendo que era um senhor que sempre se identificou como adepto das Juventus, não é? É isso, por isso é que eu digo, mas toda a gente conhece isso, não é? Toda a gente os conhece, por isso é que eu digo. É isso que eu acho que vale a pena. Eu digo, quer dizer, eu quase que estou para aqui a enterrar-me e a queimar, porque, mas tenham paciência. Se não for assim, não vale a pena. Se não for assim, votem nos mesmos. Continuemos com este futebol. Não contam comigo para isso, quer dizer, eu acho é que se arriscam a matar um negócio que é feito de paixão de adeptos. Claro. Mas até aí, a única coisa que me preocupa é aumentar essa paixão, sendo agora até um pouco mais cruel, é sacar em nome dessa paixão todo o dinheirinho possível dos sócios, né, para proveito da instituição. Agora, mas devolvendo sempre aos sócios produto de qualidade, espetáculo de qualidade, respeito, para que o sócio sinta que o seu investimento, mesmo que às vezes sinta que foi levado por um momento de emoção, tenha um mínimo de correspondência com a realidade. Ou seja, que o sucesso esportivo é muito mais aquilo que é jogado dentro do campo, que depende da arte e do engenho das equipas técnicas dos jogadores, e até de porventura de grande arbitragem, do que propriamente tudo que anda à volta, onde nós... porque isso já não é o futebol, isso é outra coisa qualquer. E isso eu confesso, mesmo do tempo que eu comentei, eu não vou dizer, digo também não fiz fretes, nunca fiz fretes, e por isso mantive-me, como que muita gente me dizia assim, mas porque é que és o único já com essa posição, até o único a apoiar o presidente quando ninguém apoiava? Porque eu normalmente não ando na onda, não sarfo ondas, não costumo fazer gestão da imagem, eu só me preocupo com a verdade, porque a verdade é sempre uma das coisas pela qual vale a pena às vezes dar a vida. Sim. E ainda temos um fenómeno que ao fim de tantos anos a dizer-se que certas coisas estavam a acontecer, de um dia para o outro apareceram pessoas muito surpreendidas que, mas isto estava a passar-se naquele clube, e isso para mim é um bocadinho assustador. Como é que se muda rapidamente esse discurso? Mas queria-lhe perguntar sobre uma das relações mais complexas que o Sporting Clube Portugal teve nos últimos anos, que é com a SAD do Sporting Clube de Braga. Nós temos feito vários negócios com o Sporting de Braga, muitos têm parecido pouco vantajosos para nós, apesar de tudo em termos financeiros, e temos tido constantemente o presidente desse clube a dirigir-se de maneiras pouco simpáticas a nós.
e também tivemos recentemente uns episódios em que aparentemente não conseguimos cumprir com algumas obrigações financeiras com a equipa. Como é que vê esta relação de um clube que tem tentado chegar-se cada vez mais perto dos três grandes? Como é que acha que esta relação deve ser orientada? Acha que devemos continuar a negociar com o Sporting de Braga? Deve continuar a ser um clube em que nós vamos recrutar com tanta frequência? Primeiro ponto, a culpa é toda nossa, não é do Braga. Sim. O Braga, se puder, engana-nos todos os dias, não é? Verdade, absolutamente de acordo. Engana-nos à segunda, terça e quarta, e nos outros dias goza connosco. E, portanto, o Braga faz o seu papel, nós é que não fazemos o nosso. Sim, negociar com o Braga sempre, porque sempre que eu puder lá ir buscar um bom jogador, enfraquecendo o Braga e tendo o direito desportivo, vou lá buscar, como é evidente. Sim, colaborar com o Braga e respeitar o Braga como uma grande instituição que é, para puxá-lo para os nossos valores. Depois, tudo o resto, tolerância zero, amigos, negócios à parte. Jamais em circunstância alguma permitir que o Braga legitimamente se queira aproximar aos grandes, mas há uma diferença intransponível entre a dimensão do Sporting e do Braga, e sem querer apocar o Braga, mas chefe, como diz o chefe é chefe, índio é índio, não é? Ter de manter aqui alguma distância útil e depois ter muito cuidado com os negócios que se fazem, mas não é só com o Braga, é com todos, não é? Eu acho que os negócios que fizemos com o Braga só demonstram a nossa relativa incompetência do atual corpo de dirigentes do Sporting, não é? Claro que isto tudo ficou disfarçado porque em 10 asneiras houve uma que correu bem, chamada Ruben Amorim. Sim, é? Nós aqui chamamos isso Euromilhões. É, o Euromilhões. E, portanto, toda a gente esqueceu que se calhar o Paulinho não custou 10, custou para aí 20, 25, se pomos tudo o resto temos que pagar à volta do jogador. Dava para comprar o Chiro Imóvel. O próprio Paulinho, o próprio Ruben Amorim terá custado 14, exatamente. E depois mais outros regressos, empréstimos e tudo isso. E portanto, eu aqui esse lá está, a transparência ajudava a não sermos injustos nesta avaliação. Mas porquê é que se faz isto? Qual é a racionalidade disso? Eu podia estar a falar do CLI, mas tive a oportunidade de estar num evento com o presidente do Sport e perguntei-lhe, eu não conheço o Ruben Amorim, vi os últimos jogos dele, ganhar 3 vezes aos grandes, tem que haver mais que sorte, portanto, deve haver algum resquício de qualidade. E a resposta foi quase foi à Ruben Amorim, isso corre bem. E depois o Euromilhões também sai ou não sai. Quando sai é uma maravilha. E portanto, e depois vi o resto, e portanto não é possível repetir, ou seja, não é possível. Nós temos que ter uma política de boa relação, de negociar com todos, mas também ter uma política estratégica de não reforçar os adversários. Não sermos nós os principais financiadores ou os principais potenciadores do aumento da capacidade dos nossos adversários. Mas e só isso. E depois fazer algo que o Nuno Sousa explicou muito bem, que é esta mania de nós comprarmos muito acima do preço, do valor facial do produto, dos atletas. E portanto é uma prática que foi a maioria do mandato de Filipe Varandas foi assim, não é? Nós, se formos ver as contratações, as compras e as vendas foram assim. Depois há um momento que eu quero acreditar, para ser mais uma vez, de fazer uma leitura bondosa, que foi fruto de uma aprendizagem, e eu espero que essa aprendizagem se mantenha, mas como dizia também um presidente do Sporting, é muito mais barato aprender com os erros dos outros, não é? Sem dúvida. E nós andamos a aprender que os nossos estão-nos a custar caro. Ainda por cima, somos depois forçados a fazer acordos em que os incumprimentos têm essa consequência que falaste, não é? Que é o que nos limita logo a capacidade de gestão, nos limita a capacidade de aproveitar boas oportunidades de negócio. Temos um compromisso não só vinculativo como executivo da parte de um dos nossos adversários, que ainda por cima, como dizem e bem, que é o que mais dói, porque o que prova que às vezes o Braga não é o Braga, os dirigentes, o atual dirigente do Braga, porque não vamos confundir o Braga, a instituição, com quem o dirige no momento, é no fundo, para ser simpático, ingrato. Sim. Se eu tivesse um clube que tem sido um parceiro tão bom a fazer os melhores negócios, jamais o apoucava na sua honra e dignidade. E não é de agora que o presidente do Braga se esquece que tem aqui um parceiro simpático
e muitas vezes nos falta o respeito. E portanto eu também não estarei nunca disponível para fazer negócio com quem nos falta o respeito. O Sporting é um grande clube, não fica dependente nem de outros grandes clubes, nem de superagentes, nem de jornalistas famosos, nem do que é que seja. Porque se o Sporting não se puser nessa posição, não assumir, e qualquer dirigente do Sporting não é o Sporting, é fiel depositário da sua história, da sua dimensão e dos seus adeptos, e portanto em nome deles jamais eu toleraria qualquer presidente, e houve por acaso não seja feito um outro presidente que respondeu razoavelmente ao presidente do Braga, mas é exatamente aí que às vezes nós não assumimos a nossa dimensão, e fizeram bem lembrar que com o Braga isso foi mais do que evidente. Certo, pronto, eu tenho aqui só uma última questão que acho que é muito rápida, que é na relação com essas extraordinárias instituições que é a comunicação social. Eu estou-lhe a fazer esta pergunta por uma questão muito específica. Nós desde que esta direção, não vou estar a dourar a pílula, desde que esta direção tomou posse, houve uma mudança de muitos comentadores dos programas do Sporting que pareciam ter deixado de emitir comentários pela sua própria cabeça, e começou-se a ver uma série de discurso alinhado que eu acho que deixa muitos sportinguistas pouco confortáveis, não é? Nós temos amigos sportinguistas, nós falamos sobre isto. Como é que encara essa situação e como é que, se eventualmente se quiser quebrar esse comportamento, como é que pretende fazer isso? Porque é um bocadinho assustador nós por vermos coisas como o Sporting cometer um erro e toda a gente estar a dizer não, porque acertaram anteriormente, vão acertar outra vez. Ou seja, sempre uma série de desculpas para colmatar erros ou disparates. Não é fácil. Isto é como na política. Políticos e jornalistas, mundos à parte, inimigos, adversários, mas são obrigados a cooperar entre si. Não existem uns sem os outros. E aqui é a mesma coisa. Os clubes não podem esquecer que têm 3 diários, mais uns quantos online, mais uns quantos programas, à noite precisam de ser alimentados. Ou nós criamos uma relação saudável para dar informação e também ajudar o trabalho deles, ou entramos no submundo da mentira, de forjar notícias, da compra de notícias e das narrativas que se criam. E portanto, primeiro, relação saudável. Eu quando ia comentar, às vezes incomodava-me dizer assim, mas porquê é que o símbolo do Sporting, ser uma marca do Sporting, registado e tudo, qualquer televisão usa, certo, às vezes nas minhas costas, o símbolo como se fosse deles, e falam do Sporting como se fosse deles, quer dizer, nesse tom ou noutro até mais jocoso, sem o mínimo respeito pela marca, pela instituição, pelos adeptos, parece que vale tudo. E eu dizia, isto tinha que acabar, quer dizer, ou põe lá um pano verde, ou que se usarem um símbolo melhor é pagarem. Mas dizia assim, não te metas, depois não te metas com jornalistas. Ou eu tenho sorte, ou eu quero na política, quero nos meus comentários, e sempre o que pensava, é evidente que tem preços. Um dia ligaram-me da CMTV a dizer, olha, vamos libertá-lo do sacrifício de vir cá. Olha, escusa de vir já na quinta-feira, está dispensado. Foi assim. Mas pronto, mas eu digo assim, mas também na Sporting TV, onde eu comecei, juntamente com tantos jornalistas, começamos a Sporting TV, quando ninguém ia lá, eu ia lá, também fui dispensado para pacificar a família sportinguista. Que eu me lembro, quase que fui rever todas as minhas participações na Sporting TV e não me lembro de ter sido sequer, aliás era até propositadamente moderado e só agressivo com os adversários, precisamente porque eu sabia que estava a falar para a família e portanto a família a gente não se estica. Mas também me aconteceu, como vem, onde me aconteceu ser penalizado por delito de opinião, até foi na nossa televisão. Mas o curioso é que existe uma série de comentadores que passaram pela Sporting TV que se queixam exatamente do mesmo. Isso é o pior que há na comunicação social. Isso é outro trabalho que é preciso fazer junto das autoridades, junto das direções de informação, junto dos clubes, e cada clube também tem que fazer isso, porque no final são eles que perdem. Ter pessoas que não pensam pela sua cabeça. Uma coisa é eu ter
porque o Sporting, ou o Benfica, ou o Porto, ou o Braga, ou outra instituição, são instituições com uma SAD privada, com clubes que pertencem ao sócio. Nós queremos ter essa linha de mensagem, chamar e ter reuniões regulares para ter informação, até para não dizer as neiras e para dizer, olha, isto é verdade, isto é mentira, para poderem vincular a verdade e transmitir aquilo que é a linha de informação do clube, acho razoável, mas dar, como acontece no meu partido, eu tinha um programa e estava submetido a um ideário, mas depois dali tinha a minha liberdade e fazia o que queria, e se quiserem é só procurar na net quantas vezes eu estive contra o meu partido e divergente do meu partido e não me aconteceu nada. Portanto, no clube é a mesma coisa. Agora, e aconteceu-me, aliás, eu tenho testemunhas e provas que várias vezes fui a reuniões do clube e disse, não, é preciso isto, eu preciso saber a quem ligo para saber se isto é verdade, porque eu não vou para a televisão mentir, a quem é que eu ligo para saber, mas depois eu digo à minha maneira como me apetece. Agora, esta coisa de mandar emissários, que são, não é cartilhas, é aldrabões encartilhados, com... Não, portanto, temos que fazer um trabalho difícil, porque a cultura vigente é de facto de ter comentadores que, para além de ser afetos ao clube, se não é verdade, deixam por isso transparecer quase essa certeza de que vão com histórias e muitas vezes até mentiras para vincular uma determinada narrativa. E tivemos um primeiro sinal, por isso é que eu acho que há aqui caminho para ser feito. Quando, e eu não concordei, mas eu disse, bom, mas ainda assim é melhor isto do que nada. Quando, e não sei se se lembram, foram mudados, pelo menos 3 televisões deixaram de ter os comentários que achavam que era tóxicos, que faziam mal ao futebol, e vamos deixar de ter adeptos, e passaram a ter, não sei como é que se chama agora, jornalistas adeptos, ou só jornalistas ou só adeptos. Tanta coisa não melhorou, mas pelo menos eu prefiro registrar a intenção. Ou seja, alguém deu conta que existia um problema, tentou uma solução, ela não é a solução, não parece ser a solução perfeita, mas pelo menos já identificamos o problema. E eu acho que o problema não está em ser ou jornalista ou adepto. Eu acho que o problema está da forma como as pessoas, e aqui era a primeira responsabilidade das pessoas, que qualquer comentador ou qualquer jogador ou qualquer adepto não pode ir para a televisão dizer penso pela minha cabeça quando não é verdade, ou quando não consegue ter pelo menos a noção da responsabilidade. E quando está no comentário, mesmo que seja um adepto com um perfil mais efusivo, tem que separar esse papel, porque sabe o que está a dizer ali, não vincula só ele próprio, mas vincula a instituição que representa e vincula o conjunto de pessoas que estão a ouvir e vincula até o negócio. E por isso é que eu rimo quando disse, bom, ok, vamos ver se funciona. A verdade é que não tendo agora adeptos, o clima não ficou melhor, o nível da discussão não melhorou, a agressividade, acho que até em alguns momentos piorou, porque depois entramos só naquele jogador da bola, e a linguagem dos programas de televisão passou a ser a linguagem do balneário. Não sei se já repararam. Sim, absolutamente. Nós agora não temos só programas de televisão, temos programas de balneário. E eu acho que no balneário, que é aquela casa sagrada, há uma linguagem que é permitida, em alguns momentos porventura desejável, mas que não é possível ter, e por isso é que eu digo isto, é ter noção da função social que temos, do papel que representamos. Agora, eu não gostaria de ver o fim destes programas, porque eles alimentam muito o negócio. Também não tem que ser programas de paz e amor, porque isso há outros, não é? Há outros programas igualmente famosos que tratam dessa matéria, mas devia ser um programa onde as pessoas são assumidamente do clube. Ponto 1, verdade, transparência, eu sou deste clube. O que eu digo aqui é em nome daqueles interesses, mas depois temos que ter limites éticos para que de facto aqueles programas no final do dia levem mais gente ao estádio, tragam mais patrocinadores aos clubes, ponham mais jovens a praticar uma determinada modalidade, ponham cidades, autarquias com mais disposição de se aproximarem das instituições, porque é isso que no fundo conta. No final não estamos a falar só de 3 marcas grandes, esquecendo que há toda uma realidade desportiva por trás, que é completamente ignorada e que por força destes programas não tem espaço mediático. Nós temos, quer dizer, é lamentável ver
ver campeões olímpicos, nós tivemos campeões em algumas modalidades e parece que nem existem, quer dizer, quando os atletas se esforçam tanto ou mais, eu digo, quer dizer, nós olhamos muitas vezes e queremos proteger direitos de um tipo que ganha o ordenado de um jogador de futebol, mas se toda a gente esquece que há uma senhora no call center a fazer, eu uma vez disse isso, quer dizer, até fui desagradável, reconheço hoje, falei de alguns jogadores de sport, não usei o nome. Eu disse quer dizer, eu quando um atleta não respeita a entidade patronal, mas mais que isso, não respeita a instituição, não respeita os adeptos, não merece o meu respeito. E nem sequer tenho pena, porque os ordenados que são pagos, eu tenho respeito para aquela senhora que está no call center ou que trabalha, um próprio jornalista que está ali das 8 horas e que se tiver um erro ou um lapso, a carreira dele vai lá. E nós toleramos todos os erros, todos os lapsos, dentro do campo, fora do campo, de algumas estrelas de futebol. E, portanto, toda essa responsabilização de todos que estão envolvidos e de quem comenta é fundamental para podermos ter, de facto, um país que é uma potência desportiva, apesar da sua dimensão, mas que é completamente desequilibrada. Porque nós transformamos, de facto, isto quase na existência de tudo. E de facto, eu digo, se olharmos para trás, e eu tenho que assumir as minhas responsabilidades, também lá estive, e porventura também me deixei levar, e algumas vezes porventura me cedi, tenho a noção que nunca menti, e tenho a noção, muitas vezes, que me foi pedido para dizer coisas que eu disse, isso não digo. A não ser que tivesse provas para o fazer, porque também se eu tiver, não deixaria de o dizer. Mas é isso, é que nós afunilamos isto para o futebol. Não é mau em si mesmo, desde que se isso fosse para fazer uma grande promoção da modalidade, uma grande promoção deste setor económico, uma grande promoção das próprias instituições. E isso, lamento que nem sequer na nossa televisão, que é algo que me orgulha, porque fiz parte dos primeiros, onde nós devíamos ter ali o nosso recastelo, onde nós íamos buscar tudo aquilo que precisamos, onde tínhamos ali informação fidedigna, onde teríamos ali, obviamente, ter algo que pudesse até servir de contraponto ao que é dito no resto das televisões, nos outros órgãos de comunicação social. Para terminar dizendo que aí está, de facto, um enorme trabalho que competirá seguramente a muita gente. Mas lá está, tudo que a nossa conversa gerou sempre algo que queremos fazer, mas não vamos mudar o mundo sozinhos. Quer dizer, essencialmente isto é um trabalho de cooperação, de muita negociação, de criar parcerias, de exemplo também, de muitas vezes, às vezes, estarmos sozinhos, mas estivemos certos que estamos no caminho certo, com os valores certos, aguentar firme. E depois, se não quiserem, pelo menos fazemos nós o nosso caminho. Porque eu acho que lá está, nós não somos especialistas disto e percebemos e conseguimos identificar um conjunto de coisas que estão mal. E foi muito desagradável. A mim dava-me um prazer imenso comentar, porque lá está, quem é que não gosta de falar de futebol? Lá estou para aqui a falar muito, se me convidar eu estou dias inteiros a falar. Mas era muito desagradável perceber que às vezes o que estava a ser dito não tinha nenhuma relação com a realidade. Era apenas e só para incendiar ou para atingir um determinado objetivo. Eu digo assim, quem sou eu para falar quando estive na política, e muitas vezes fazemos isso. Mas lá está, a política tinha pelo menos check and balance e algum critério ético, e normalmente pessoas que são destas normalmente não duram muito tempo ou desaparecem com estrondo. Infelizmente não aconteceu isso, mas espero, porque eu acho que eu digo, já houve um sinal. As redações perceberam que tinham que fazer qualquer coisa. Não funcionou. E eu até vou dizer que funcionou, porque alguns programas melhoraram um bocadinho, para ser honestos. Há um outro programa que hoje tem um perfil, porventura perdeu audiências. Lá está, que é outra questão, também é preciso educar quem vê, não é? Quem vê, há públicos para tudo, há os Big Brothers e há outras coisas. Mas a televisão também pode servir para educar, não é? Sem dúvida. E, portanto, isso é uma responsabilidade de todos, mas eu digo que também vale a pena. O caminho vai-se andando e acho que há caminho para fazer, mas o que me deixa descansado é que as pessoas perceberam que algo está errado e, portanto, é mais fácil, assim sendo, encontrar a solução. Mas olha, eu penso que essa percepção de que algo estava errado é muito derivada daquela fuga de informação dos e-mails que relacionava lá os comentadores e os jornalistas. Eu acho que o primeiro ponto é esse.
Teve essa influência. Eu acho que teve muito essa influência. Olha, de resto, dizer-lhe que foi um prazer falar consigo. Espero que tenha gostado de falar connosco. Isto é imenso. Vocês estão obrigados a convidar-me quando entenderem para conversas destas. É com todo o prazer. Digo já. Eu falo sempre assim, sendo candidato ou não, porque eu digo assim, é evidente que eu estou aqui, espero que votem e apelar ao voto. Mas se não votarem, eu não mudarei uma vírgula do que disse e cá estarei, nem que seja, lá está, e depois preciso de ser convidado, nem que seja para fazer alertas e de fazer denúncias, que este total dever cívico que nós fazemos pouco, não é? Outros países fazem isto muito bem. Nós não podemos estar sempre a reclamar e não fazer nada, não é? Exatamente. Eu posso lhe dizer que, por exemplo, no caso do iVoting, porque cai muito e dos boletins de voto, que cai muito no nosso domínio profissional, nós, quer dizer, já tentámos falar com o Sporting, já fizemos vídeos a explicar porque é que aqueles boletins de voto são perigosos, nós tentámos tudo, não é? Mas de facto não temos tido abertura por parte de quem devia estar interessado, que era o Sporting, para nos ajudar a deixar-nos explicar porque é que aquilo pode estar mal. E continuamos a receber as desculpas farrapadas que mas essa é uma promessa que eu posso fazer, porque eu fiz nas minhas atividades parlamentares. Eu acho que quem for, normalmente acontecia isso, que era uma coisa que me incomodava. Eu venho da província e de uma terra pequena e sei o que é estar a combater com terras grandes onde há gente muito conhecida, muito poderosa. O que me incomodava é sempre que alguém pedia para ser ouvido e alguns demoravam tempo a ser ouvidos. E às vezes acontecia uma coisa desagradável. As pessoas chegavam ao Parlamento e os deputados tinham sempre tanto que fazer que acabava um deputado quase que era obrigado a estar ali para ouvir uma instituição, uma empresa, uma organização, que às vezes fazia quilómetros e quilómetros para chegar a Lisboa. E eu acho que essa falta de respeito para aqueles com quem nós servimos, às vezes as ideias são de facto estapafúrdias, outras são completamente inenarráveis, mas merecem ser ouvidas. E às vezes têm soluções. E a promessa que eu faço é para ouvir todos. E para ouvir todos e para tentar aprender com todos. Não custa nada. Em vez de tentarmos sempre naquela coisa de procurar sempre os grandes parceiros, muitas vezes eles não tocam no certo. Eu também tenho as sérias dúvidas e confesso que li, não sei se li coisas vossas, mas li muita coisa. Ali até pareceres contraditórios para perceber quem tinha razão. Não fiquei ainda esclarecido se essa é uma boa solução. E às vezes até prefiro esperar que outros façam para aprender como é que os outros fazem. Também não vale a pena de tentar parar o vento com as mãos e achar que a inovação e as novas tecnologias não vão ter efeito na nossa vida, porque o têm, não é? E portanto, agora não ouvir, e esse é algo que também me chocou, é porque que uma direção com tanto sucesso desportivo, pelo menos ultimamente, nas modalidades, tem medo de ouvir os sócios. Não consigo. Sim, parece que não tem capacidade de estruturar o pensamento deles para capitalizarem em cima do sucesso desportivo. Não, isso quer dizer que se não houvesse sucesso desportivo, tivéssemos, como já tivemos em alguns momentos da nossa história, quer dizer, então ninguém falava com ninguém, não se ouvia ninguém. Sim. Quer dizer, porque este é o momento ideal para ouvir toda a gente. Quer dizer, e por isso é que agradeço e dou-vos os parabéns, porque também, lá está, eu digo, é outra das grandes valias das novas tecnologias, é hoje permitir que até a opinião é hoje uma coisa, é um bem democrático, acessível a toda a gente. E por isso é que eu digo, às vezes andamos mal informados, mas é porque queremos, porque de facto não nos falta. Sem dúvida. Sítio e gente com quem trocar ideias e onde procurar boa informação. Agradeço-vos imenso. Nós é que agradecemos pela sua presença, muito obrigado e desejamos tudo melhor à vossa candidatura. Muito obrigado. Que tudo corra bem, tá? Muito obrigado.